Boa tarde, meus amores. Estamos aqui mais um dia, graças a Deus. E vamos mais uma vez pedir a Deus muita sabedoria para a gente conseguir absorver tudo que vai ser dado nessa aula hoje. Eu aposto como esse conteúdo vai ser facinho para vocês, porque vocês são crianças muito inteligentes e conseguem pegar o conteúdo rapidinho, tá certo? Nós vamos começar hoje na aula de geografia. Hoje é só aula de geografia, como tem lá no nosso horário do WhatsApp, na página 254 do módulo 2, certo? Nós vamos abrir no capítulo 3. Vamos começar a discutir sobre o capítulo 3, que fala sobre os caminhos do nosso dia a dia. Como vocês podem observar, aqui é o caminho por onde essas duas crianças estão percorrendo. Vocês acham que elas estão percorrendo para ir para onde? Será que é para a escola? Será que é para a casa de um colega? Então, nós vamos observar que há diferentes caminhos por onde nós andamos e que eles são muito importantes, tá certo? Tanto para o ambiente como para o nosso trajeto. Ao ir para a casa da vovó, do vovô, ao ir para a casa do primo, da prima ou dos tios, ao ir para a escola, ou quando vai no supermercado, ou quando vai para o shopping, qualquer canto que nós formos, nós vamos precisar percorrer um caminho. Seja ele mais longo, seja ele mais curto, seja ele cheio de árvores, seja eles com poucas árvores, seja eles com muitas casas ou poucas casas, os caminhos eles vão ser diferentes, certo? E observando essa imagem das duas páginas, vocês vão responder, os itens que estão aqui, ou oralmente ou copiado no caderno e colocando as respostas, certo? Que diz assim: letra A. As crianças da fotografia estão indo para a escola. Quais elementos estão presentes no caminho que as crianças estão percorrendo? Então, vocês vão dizer quais são os elementos. Tem muito carro ou não tem nenhum carro? Tem muita planta ou tem pouca planta? Tem muitas casas ou não tem casas? Então, vocês vão dizer quais são os elementos que vocês encontram nessa imagem, certo? Na letra B, nos caminhos que percorre em seu dia a dia, você observa elementos como os destas fotografias, quais? Se vocês encontram elementos que sejam iguais a esse ou parecidos, certo? Então, esses são os dois itens que é para abrir nosso conteúdo, para a gente refletir e já prestar atenção num pouco do que vai ser falado nesse capítulo, tá certo? Que é o capítulo 3. Na página 256, vai falar sobre diferentes tipos de caminhos, que a tia vai ler agora junto com vocês e vocês vão fazer o acompanhamento dessa leitura. Para cada lugar, um caminho diferente. Os caminhos são os trajetos que utilizamos para ir e vir de um lugar para outro. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Por isso, os caminhos são diferentes. Veja a seguir exemplos de caminhos percorridos por algumas crianças. Então, em cada um que a gente vai ler, a gente vai ver que cada criança faz um caminho diferente. Joaquim mora em uma pequena cidade. O caminho que Joaquim percorre de sua casa até a casa do avô é calçado com pedras, e nele existem algumas casas coloridas, igreja e escadarias. Estela mora às margens de um rio. Para ela, algumas vezes o rio serve como caminho. No trajeto que ela faz de sua casa até o posto mais próximo, observa a vegetação nas margens do rio e algumas casas. Agora nós vamos para a página 257. Laura mora em um sítio. O caminho que ela percorre de sua casa até a casa de sua prima é de terra, e nele existem pastos, cercas e árvores. Lucas mora em uma grande cidade. No caminho que faz de casa até a escola de futebol, há ruas largas e asfaltadas, como grandes construções e vários veículos. Cauana mora em uma área de floresta. A maioria dos caminhos que ela percorre da sua aldeia até um riacho são trilhas em meio à vegetação. Nessas trilhas, ela observa alguns animais, muitas árvores e diferentes tipos de plantas. Então, como a gente pôde observar, tanto Lucas como Cauana, como Lara, como Estela e como Joaquim
fazem diferentes caminhos para chegar em outro local. Às vezes com pedras, às vezes através de rio, às vezes em caminhos, né, que é com pastos, como são algumas ruas dos interiores onde vocês vão, que é aquela terra bem vermelha. Alguns lugares já é mais asfaltado, né? E outro lugar, como o da Cauana, é uma floresta com trilhas e riachos cheios de plantas. Então, para observar o lugar que a gente anda, a gente tem que olhar bem para um lado, para o outro e observar o que é que está à nossa volta. E o caminho que você percorre, de casa até o colégio, como é ele? Tem ruas asfaltadas, as ruas são grandes ou as ruas são mais estreitas? Tem muito ônibus, muito movimento de carro ou não tem? Tem muitas árvores ou tem poucas árvores? E é importante a gente também saber, né, por falar em árvore, que é muito importante que os caminhos eles sejam cheios de árvores, porque como a gente falou ontem na nossa aula de ciência, as plantas elas são muito importantes para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de outros seres vivos. Então, quantas mais plantas a gente ver, melhor é para o ambiente. Infelizmente, nem todo lugar que a gente percorre tem muitas árvores. Por exemplo, na cidade a gente vê muitas casas, muitos prédios, muito movimento de veículos e a gente vê poucas árvores, né? Poucas plantações. E a gente tem que ter muita preocupação em relação a isso, como a gente falou ontem na aula de ciências. Vocês vão responder a página 258 e 259, que está relacionada a esse nosso conteúdo de geografia, certo? E além de responder a página 258 e 259, vocês também vão responder o TD, né? A folha de atividade de geografia, que o responsável de vocês foram buscar lá na escola, certo? Tem 10 questões e essas 10 questões estão relacionadas com esse conteúdo que nós aprendemos hoje. Na página 260, nós vamos continuar a nossa explicação, certo? Que o nosso TD, esse TD também está relacionado a esse conteúdo aqui também, que vai falar o caminho sempre pode melhorar. A gente já falou sobre as características do caminho e a gente vai falar agora como é que esses caminhos podem melhorar, esses caminhos por onde nós andamos. E aí ele vem com um texto, que vocês também vão me acompanhar agora na página 260. Se esta rua fosse nossa, eu mandava plantar árvores, grama e flores nas calçadas, faixas para cegos, pistas para bicicletas. Eu mandava pintar todas as casas com as cores do arco-íris. Não haveria poluição, não haveria roubos. As pessoas viveriam em paz uma com as outras, gente respeitando gente. E aqui vocês podem observar que é a rua como, né, essa autora ou autor do texto, porque não tem dizendo, queria que fosse uma rua, certo? Que no caso é uma rua sem violência, uma rua onde pudesse respeitar as pessoas que são deficientes visuais ou que são deficientes físicas, uma rua que houvesse muitas plantações, né, que fosse um lugar agradável para todo mundo morar. E aí vocês vão responder a página 261 e mais uma vez, tem 3 questões para responder oralmente. Mas se vocês quiserem copiar e responder no caderno, também pode. Primeira questão. Se a rua do poema fosse sua, o que mais você colocaria nela? 2. Os caminhos que você percorre em seu dia a dia têm algum dos elementos citados no poema? Quais? Terceira. O que você mudaria no caminho de sua casa à escola para torná-lo melhor? Então, é importante que a gente coopere, né, para uma limpeza e cuidado dos elementos dos lugares onde a gente percorre, porque se a gente percorre todo dia por aquele lugar, a gente espera que ele seja um lugar agradável, um lugar limpo, um lugar onde as pessoas se respeitem, mas para isso a gente também precisa fazer a nossa parte, a gente precisa cuidar do ambiente que a gente percorre, tá certo? E a tia vai ler aqui para vocês o TD, que é para explicar para vocês como é que vocês vão fazer. As questões a seguir estão relacionadas com o conteúdo do capítulo 3, os caminhos do nosso dia a dia. Primeira questão, o que são os caminhos? Lá no começo do conteúdo tem dizendo, que a tia leu aqui com vocês. Segunda,
Os caminhos percorridos se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Portanto, os caminhos, eles vão ser iguais ou diferentes? Lembra que a gente leu cada caminho que cada criança percorria? E pelo que a gente leu, os caminhos, eles são bem o quê? Iguais ou diferentes? Vocês vão marcar. Terceira, observe e leia o caminho que Joaquim, Estela, Laura, Lucas e Cauana percorreram no livro das páginas 256 e 257. Agora é sua vez, depois que vocês leem, certo? Agora é sua vez. Descreva qual caminho você percorre da sua casa para a escola. Quarta questão. Observando e lendo novamente as páginas 256 e 257, responda os itens abaixo, correspondente ao caminho que cada criança percorre. Qual criança percorre um caminho com calçadas de pedras, casas coloridas, igrejas e escadarias? Aí você vai botar qual é o nome dessa criança. Qual criança percorre caminhos na sua aldeia até um riacho com trilhas em meio à vegetação? Qual criança percorre um caminho de terra e nele existem pastos, cercas e árvores? Qual criança observa no caminho que percorre vegetação nas margens dos rios e algumas casas? Qual criança faz o caminho de casa até a escola de futebol e há ruas largas e asfaltadas, como grandes construções e vários veículos? Você vai colocar o nome de cada criança. Na quinta questão tem dizendo assim: leia o texto abaixo e depois faça um desenho representando o caminho descrito. A partir desse texto que vocês vão ler, vocês vão fazer um desenho, tá certo? O texto diz assim: Otávio mora às margens de um rio. Para ir com seus pais nos finais de semana à casa dos avós, o rio serve como caminho. No trajeto, eles percorrem de barco aproximadamente 5.000 metros. As margens dos rios são repletas de árvores grandes. Depois, caminham por uma estrada de terra que passa por um pasto com bois e vacas. Antes de chegar à casa dos avós de Otávio, é preciso caminhar por uma ponte para atravessar um rio. Em volta da casa há um pomar e um jardim florido. Então, depois de ler esse texto, vocês vão fazer esse desenho a partir desse texto que nós acabamos de ler e que vocês vão ler de novo para responder as questões. Na sexta questão, sexta, sétima, oitava, nona e décima estão relacionados aos conteúdos da página 200 e 261, que é o caminho sempre pode melhorar. O poema fala sobre o quê? Que é esse poema aqui da página 260. Da mudança na rua ou deixar a rua como ela está? Sétima, por que é importante cuidar e zelar pelos caminhos que percorremos? Oitava, o que você mandaria colocar na rua da escola para deixá-la mais agradável a todos que passam por ela? Nona, o que podemos fazer para deixar os ambientes que percorremos bem cuidados? Marque um X nas atitudes adequadas. Devemos jogar lixo? Devemos respeitar as regras do lugar? Devemos derrubar as árvores e arrancar as plantas? Ou devemos manter o ambiente limpo? Se tiver mais de uma atitude correta, você pode marcar. E na décima questão, você vai desenhar como é que você gostaria que fosse a rua onde você mora. Como é que você deseja que ela fosse. Se você quer que ela seja mais limpa, você vai desenhar uma rua bem limpa. Se você deseja que ela tenha mais árvores, você vai desenhar a sua rua com árvores. Então, você vai ser um desenho livre. Você vai desenhar como você deseja que seja a sua rua, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Caso surja alguma dúvida, pergunta a tia no WhatsApp, não deixe de tirar dúvida, tá bom? E eu tô esperando por vocês aqui amanhã, tá certo? Um beijo e até amanhã.